Depois que os Estados Unidos derrotaram a Espanha no final do século XIX, eles tomaram a maior parte de suas possessões imperiais remanescentes, anexaram Guam e Porto Rico e transformaram as Filipinas em um protetorado. Mas Cuba Central, porque a guerra começou em primeiro lugar, foi deixada para se tornar independente. Apesar alguns apelos nos Estados Unidos para sua anexação e dado que os EUA tomaram o resto das colônias da Espanha por conta própria porque não anexou também Cuba então. Em 1898, os cubanos lutaram intermitentemente por décadas para conquistar sua independência da Espanha. Quando outra rebelião começou em Arneste, a resposta espanhola foi vista como bastante dura na América, o que levou muitos a pedirem intervenção para salvar o povo cubano. Apoiado por empresas americanas que fizeram muito comércio com Cuba e também quando o USS Maine foi no porto de Havana explodiu, a maioria dos americanos culpam a Espanha alegou que foi um acidente, mas a verdade não importava, era hora da guerra. De forma bastante direta os Estados Unidos esmagaram a Espanha e ambos assinaram o Tratado de Paris, viram a Espanha desistir, as Filipinas, Guam, Porto Rico e Cuba. Guam e Porto Rico foram imediatamente tomadas pelos Estados Unidos e as Filipinas foram uma questão um pouco mais controversa, porque seus rebeldes esperavam que os Estados Unidos os ajudassem a se tornar um Estado independente e soberano. Mas o fato engraçado é que não os EUA optaram por manter as Filipinas muito parecidas com a Espanha, antes de esmagar brutalmente quaisquer rebeliões lá. Então por que Cuba era diferente? Porque os EUA não a consideraram perto de Porto Rico. Bem, uma das principais razões pelas quais Cuba não é agora um Estado é um homem chamado Henry Teller, que apresentou a Emenda Teller, que significava que o governo dos EUA estava proibido de anexar Cuba, e isso foi apoiado por uma ampla coalizão de políticos dos EUA. Alguns não queriam a competição agrícola que as plantações de açúcar cubanas trariam. Outros apenas queriam ver os Estados Unidos libertar Cuba e recebê-la como uma república irmã soberana, enquanto alguns apoiadores simplesmente não queriam mais negros hispânicos nos Estados Unidos agora. Embora, é claro, isso fosse um grande obstáculo, não significava que a anexação estava para sempre fora após a derrota da Espanha. Os EUA ocuparam a ilha e não havia um cronograma estrito sobre quando eles deveriam deixar parte do governo. Portanto, viram isso como uma oportunidade de tomar as ilhas após uma longa espera, ou, como as Filipinas, estabelecer um protetorado. Bem, em 1901 um novo presidente assumiu o cargo, o presidente Theodore Roosevelt, e, como muitos de vocês sabem, lutou em Cuba durante a guerra. Ele tinha uma forte crença pessoal de que Cuba deveria ser independente e que poderia ser confiável para estabelecer um governo democrático. Havia obviamente oposição por alguns no Congresso para os Estados Unidos simplesmente deixando Cuba sem quaisquer ganhos e, assim, veio a Emenda Platt, que agradou a multidão anti-anexação, deixando Cuba como um estado nominalmente independente, ao mesmo tempo em que forçava os cubanos a dar o controle quase total de sua economia para os Estados Unidos e, em troca das tropas americanas que deixaram Cuba, teve que concordar com algumas exigências punitivas, incluindo nunca fazer amizade com nenhum inimigo dos EUA, semear algumas terras aqui na Baía de Guantánamo para abrir espaço para uma base naval americana e permitir que os EUA intervenham militarmente, se seus interesses fossem ameaçados. Isso essencialmente tornava Cuba um estado fantoche sem torná-lo formalmente um estado fantoche. O novo governo cubano concordou porque o que mais poderia fazer, e Cuba tornou-se totalmente independente sem ocupação. Em 1903 uma rebelião contra governos pró-americanos ou os EUA, as tropas retornam alguns anos depois, mas não se fala realmente em anexação porque os Estados Unidos obtiveram a maior parte das vantagens da anexação sem nenhum dos custos, um modelo que seria repetido nas décadas seguintes pelos futuros governos dos EUA na América Central. Espero que tenham gostado deste episódio e